Última inalada. Ai, coisa boa estar aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui, compartilhar a minha tela. E a gente começa. Vocês estão enxergando a minha tela? Então, tá ótimo. Então, vamos começando enquanto o pessoal vai chegando. Então, queria dizer para vocês que eu estou muito feliz aqui na nossa segunda aula, né, nosso segundo encontro da educação básica continuada. É uma aula, todas as aulas são preparadas com muito carinho, para que a gente possa ensinar vocês e a gente também a aproveitar melhor, né, todos os benefícios que a Doterra tem para nos oferecer, e também melhorar a experiência com os óleos essenciais, né? A gente aprender a usar não só aqueles mais tradicionais, mas também conhecer outras formas de uso dos óleos essenciais. Seguindo, então, o nosso cronograma, né? Já dei uma ticada ali no primeira aula que foi. Hoje nós temos a aula como respirar e dormir melhor. Na semana que vem vai ser sobre suporte imunológico. Depois vem o Tiago e depois a gente segue com o nosso cronograma, intercalando eu e o Tiago. Então, hoje, a nossa aula é como respirar e dormir melhor. Quem não consegue respirar bem, não dorme bem, né? Eu gosto de trazer essas chargezinhas, assim, esses memes, que o primeiro diz assim: eu tenho dificuldades para sair da cama, mas é sempre? Não, sempre não. Só quando eu estou na cama. Tem gente que não consegue levantar de manhã porque não teve uma boa noite de sono, né? O segundo, sobre o sono, as 7 maravilhas do mundo. Não sei se vocês conhecem. A primeira, dormir. A segunda, descansar os olhos. A terceira, cochilar. 4, tirar uma soneca. 5, puxar um ronco. 6, capotar na cama. E 7, nanar. São maravilhas, né? Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de dormir. Depois da maternidade, a gente acaba dormindo um pouco menos, assim, mas eu continuo gostando de dormir. E o terceira figurinha ali... Um pouco menos? Hã? Um pouco menos? Consideravelmente menos, mas tudo bem, a gente sobrevive. A terceira figurinha ali, valorize os momentos que você consegue respirar bem pelas 2 narinas. Tem muitas pessoas que sofrem muito com as questões respiratórias, né? Segundo os dados aí da Organização Mundial da Alergia, cerca de 30 a 40% da população mundial sofre com rinite alérgica. Normalmente, se não é você que sofre de rinite, você conhece alguém que tenha, né? Então, é muito comum. E a gente sabe que não respirar bem, né, essa obstrução nasal, ela atrapalha muito o sono, né? E aí a pessoa não consegue dormir, isso afeta a capacidade de concentração, o rendimento na escola e também no trabalho, né? E a respiração, quem não consegue respirar pelo nariz, normalmente dorme de boca aberta. E dormindo de boca aberta, acaba causando mau hálito, e problemas no desenvolvimento dentário, né? Principalmente das crianças. E para a gente conseguir viver, né, com alergia, a gente tem que saber o que desencadeia a alergia para poder prevenir que aconteçam esses episódios. E para isso, nós temos um kit de óleos essenciais maravilhoso. Eu não sei se todos conhecem, né? Esse aqui que é o kit introdutório. Essa caixinha bem bonitinha, ótima para dar de presente. Às vezes a gente não valoriza muito ela, né? Porque são 3 óleos relativamente simples e muito usados. Então, dentro dessa caixinha, que é o kit de apresentação, ou kit introdutório, vem 3 óleos essenciais, que é a lavanda,
o óleo de limão siciliano e o hortelã-pimenta, o peppermint. Então, esses 3 juntos, quando a gente usa eles juntos, eles formam um super antihistamínico ou um antialérgico, tá? É um antialérgico natural, então a mistura da lavanda, do limão e do hortelã-pimenta. Então, se alguém tem alguma crise de rinite, sinusite de vias aéreas, pode ser vias aéreas altas ou baixas, que é pulmão, mas principalmente as altas, colocar as gotinhas dos 3, coloca 2 gotinhas de cada, pode ser na mão, se não tiver o difusor, ou daí 1 gotinha de cada na mão, esfrega e inala, ou coloca 2 gotinhas no difusor, tá? E deixa no ambiente onde você vai ficar por mais tempo. Também pode aplicar em forma de colocar num rolon, completar com óleo de coco, aplicar no peito e na sola dos pés. Na sola dos pés é onde a gente tem muitas terminações nervosas, né? No momento que a gente faz a massagem na sola dos pés, a nossa pele absorve com muita facilidade, tornando sistêmico, vai para toda nossa corrente sanguínea. Outra maneira muito eficaz de usar é a forma interna, é colocando 1 gotinha de cada, né, numa cápsula, ou num copo d'água, ou numa colherinha de chá de mel, e tomando, tá? Isso ajuda muito nessas questões alérgicas que desencadeiam a dificuldade de respirar. Outra sugestão para esses casos... Outra sugestão para esses casos é fazer uma mini sauna, né? É bem assim como está ali na figura, tá? É pegar uma tigela, pode ser uma tigelinha um pouquinho mais funda, que está ali na foto, colocar água quente, e aí você vai escolher um óleo que seja expectorante, mucolítico, dependendo de qual a sua questão respiratória. Eu coloquei ali como sugestão ou eucalipto, ou lemon, ou Siberian Fir, tá? Eles são expectorantes também. E aí você vai colocar a toalha e vai tapar a cabeça e vai inalar aquele vapor por uns 5 minutos, tá? Isso dá para fazer com criança também, só que aí tem que o adulto segurar bem firme, né, a tigela, não colocar no colo da criança, e fazer essa inalação. Ela é muito eficaz, tá? Principalmente para criança, ela ajuda muito a expectorar, dependendo o óleo que você for usar. Escolhe um deles, tá? Não é misturar todos. E por falar de respiração, a gente não tem como falar de respiração sem falar do breath, né? Que é um mix respiratório. Aqui em casa, se tivesse de litro, acho que a gente compraria de litro, né? Porque o Thiago e o Matheus têm as questões alérgicas, rinite, sinusite. O Matheus, quando era menorzinho, tinha bronquite asmática, depois não teve mais. Esse blend, então, ele é composto de eucalipto, hortelã-pimenta, melaleuca, o lemon, cardamomo, ravensara e louro. É uma super combinação de óleos para o sistema respiratório. Quando a gente inala o brief, ele traz uma sensação de oxigenação no organismo. Uma sugestão que eu trouxe aqui é fazer o banho terapêutico pela manhã, porque ir trabalhar ou ter que fazer alguma atividade com a sensação de estar congestionado, isso é muito ruim, prejudica muito o desempenho. Então, fazer o banho terapêutico, você pode colocar o brief até mesmo na palma da mão ou botar no box, e quando for subir o vaporzinho da água quente, você vai inalar. Se for colocar no box, eu digo, não coloca perto do ralo, tá? Coloca mais nas laterais, porque senão a água vai levar ele todo embora. E aí você já começa a conseguir a descongestionar tudo. E gosto sempre de falar também que não é somente para quem tem problemas respiratórios, mas também para quem precisa relaxar ou precisa se acalmar. Tem um microfone aberto. Então, ele também tem na versão o rolon, que ele já vem prontinho, diluído,
para usar topicamente. Então, para as crianças, ele é maravilhoso. E a coisa que eu gosto bastante é que ele ajuda para quem ronca. Não é o caso aqui em casa, nem eu e nem o Thiago, a gente não ronca, mas a gente tem vizinhos aqui que roncam e, nossa, atravessa a parede o ronco. Eu imagino quem dorme com a pessoa que ronca do lado, né? Nenhum dos dois tem uma qualidade de sono bom. Então, colocar o Brief no difusor, fazer a massagem no peito, nas costas antes de dormir, ajuda muito na questão do ronco. Aqui eu tenho uma dica para dar, não sei se vocês conhecem essa forma de inalação, que eu aprendi não faz muito tempo, com o Brief, tá? Coloca a gotinha do óleo na mão, esfrega, e quando for algo alérgico ou algo de respiratório de vias aéreas superiores, nariz, rinite, sinusite, essas ites, você inala dessa forma. Cosa a conchinha e faz a respiração profunda. Agora, quando for algum problema respiratório de vias aéreas baixas, pulmonar, você vai inalar assim, você vai colocar o óleo na mão, vai esfregar. Você vai esfregar e vai... Só um pouquinho que deu um probleminha aqui na câmera, esse aqui eu preciso mostrar. Aí eu não vi que não estava aparecendo. Vamos de novo, então. Então, vou dar uma dica de como usar os óleos essenciais, então, para questões respiratórias de vias aéreas superiores. Então, rinite, sinusite, essas ites, né, que incomodam o nariz e os seios da face. Então, você vai colocar a gotinha do óleo essencial, esfregar e vai inalar em forma de concha, bem profundo. Agora, se for uma questão respiratória de vias aéreas baixas, questão pulmonar, as bronquites, essas outras ites, você vai fazer dessa maneira, vai a mesma coisa, vai pingar o óleo, vai esfregar, só que você vai fazer vai ficar redondinha a mão assim, e você vai colocar aqui, vai ser pela boca, então você vai inalar pela boca, para o óleo essencial descer, ao invés de subir. Então, faz uma bolinha com a mão e tapa com a outra e você puxa o ar. Essa dica eu aprendi não faz tanto tempo, eu achei muito interessante. Aviso importante, tá? O Brief, o óleo essencial, ele não pode ser ingerido, tá? Por quê? Porque ele tem o eucalipto e o louro de uma forma que o nosso organismo ele não metaboliza. Mas eu tomei, eu não sabia. Tudo bem, não tem problema. O problema é quando a gente faz isso repetidas vezes. Eu já conheço, inclusive parente meu que já ingeriu o Brief e não teve nenhum sintoma, mas eu gosto de avisar que ele não é recomendado ingerir. E aí você pode me perguntar, mas e as balas do Brief? Na composição dela não tem eucalipto e nem o louro, então pode ingerir tranquilamente, tá? Ela foi feita justamente para isso. É importante lembrar também que o Brief, ele age tanto na via física, nosso corpo, quanto na nossa via emocional. Então, as pessoas que sentem falta de ar, é muito angustiante essa sensação, né? Então, ele traz essa sensação de tranquilidade. Então, ele também ajuda na questão emocional. A pessoa respirando melhor, se sentindo melhor, a tendência do físico também melhorar. A gente sabe, né, que o emocional melhora o físico também. E eu não podia deixar de falar aqui do óleo essencial de copaíba. Tá? Então, a copaíba, ela é um canabinoide, tá? Ela atua lá no nosso sistema endocannabinoide. Então, é no sistema imunológico e no sistema endócrino juntos, tá? A copaíba, ela é comparada a cannabis, tá? Só que ela não tem o THC, o receptor que age de forma psicotrópica ou dá aquele barato da maconha. Não acontece isso com a copaíba, tá? A nossa copaíba, ela é composta de 4 copaíferas diferentes, que são produzidas lá na Amazônia,
com árvores gigantescas, com mais de 100 metros de altura, né? E ela atua através do beta-carofileno, BCP, e ela interage com o CB2, só que não tem o efeito da cannabis. E a gente é muito apaixonado aqui pela copaíba. Para quem não sabe, a gente mora em Porto Alegre, então a variação de temperatura aqui é absurda, né? Um dia está 16 graus, no outro está 32. Então, o nosso sistema imunológico tem que estar muito preparado. E para quem sofre de questões respiratórias, esse é um fator, nossa, tem que estar muito preparado mesmo, porque haja saúde. Então, a gente descobriu na copaíba um super anti-inflamatório, porque todas essas questões de sinusite, bronquite, rinite, são asites, né? São inflamações do nosso sistema. Então, a gente precisa usar um anti-inflamatório. E o nosso anti-inflamatório natural aqui é a copaíba, tá? Eu encontrei aqui um estudo que fala da supressão da inflamação, só que são em ratos, tá? Não é em humanos, e em ratos asmáticos. A conclusão desse estudo mostrou que a análise histopatológica confirmou que o óleo de copaíba reduziu significativamente os números de filtrado inflamatório no tecido pulmonar. Então, a gente tem comprovação já em ratos, não em vivo, mas eu digo, por experiência própria, às vezes a experiência traz muito mais do que um artigo, que funciona. Quando eu vejo que vai mudar a temperatura, ou que para desencadear uma crise de rinite aqui em casa, uma gotinha de copaíba sublingual, tá? Aqui em casa, o Matheus tem 6 anos de idade. A recomendação é que se comece a usar a forma de ingestão a partir de 7 anos. Porém, eu tenho muita segurança, eu conheço o que eu estou fazendo e eu me sinto segura em fazer isso, então eu dou a gotinha de copaíba para ele ingerir também, tá? Eu coloco ele não gosta de mel, então eu coloco numa colherinha com água, uma gotinha de copaíba e ele ingere e fica super bem. Sobre o sono, né? Cerca de 65, agora a gente vai... Deixa eu só, vou pedir licença para compartilhar, porque, claro, tem o Matheus, mas eu sou o que mais sofre aqui, né? Sou quase uma vida inteira sofrendo com essa questão da rinite, assim. Me lembro desde jovem no colégio, assim, tinha que andar com os remedinhos no bolso para respirar, para viver, né? E hoje com os óleos essenciais, assim, são raras as crises que eu tenho, então acho que um ponto é entender para quem sofre, não sei quem tem gente aqui, o Yuri falou, desvio de septo e tal, ou se para quem não sofre, às vezes é difícil entender, mas como orientar as pessoas. É um trabalho preventivo, não quer dizer que se der uma crise, e eu quando tenho minha crise de rinite é um dia, assim, que é só no outro dia que eu vou estar 100%. Então é muito importante pensar isso de uma forma preventiva, como a Vanessa falou, se percebeu que vai mudar o clima, já tem que começar a usar o copaíba, o brief. É importante fazer esse trabalho para evitar aquele momento do pico, porque não é milagre, que não imagina, o momento do pico da crise não vai resolver. Vai, claro, muita coisa ajuda. Agora, eu não sei, eu perdi um pouquinho aqui na parte, mas Vanessa, tu chegou a comentar do descongestionante que eu fiz? Ah, não, fiz. Então, teve um que foi muito bom, porque às vezes a rinite, ela pega e fecha, né? Mais do que ficar a coriza escorrendo, assim, fecha. E eu fiz nesse frasquinho aí soro fisiológico, e nesse frasquinho, gente, é mais ou menos meia gota de hortelã-pimenta. Eu já tô acostumado, assim, ele ficou forte, o ideal é meia gota. Eu botei uma. Eu recomendo meia gota. E é impressionante, na hora de pingar, assim, limpa e abre na hora, porque o hortelã-pimenta, ele tem esse poder, né? Vasodilatador. Então ele ajuda muito naquele momento da crise, mas o ideal é usar antes. E outro ponto que para mim foi muito importante, que teve um momento que eu vi que, poxa, eu queria melhores resultados ainda, e eu percebi que eu tinha que ir mais na raiz e mudar a alimentação, mudar outros fatores. Isso tem que acontecer, não é só o óleo essencial que resolve, né? Então, esse é o depoimento de alguém que sofre aí a vida inteira com esse desafio respiratório. Hoje sofro muito menos graças aos óleos essenciais. Isso aí, valeu. Isso aí. Agora, passando para a parte do sono, agora que a gente já vai conseguir respirar bem, a gente precisa aprender a dormir bem, né? Porque
A estatística mostra que a gente não dorme bem. Então, cerca de 65% dos brasileiros sofrem de distúrbios do sono, que é um percentual acima da média mundial, que é em torno de 45%. Tá? 45%. Esse é um dado da Associação Brasileira do Sono. Existem mais de 100 distúrbios do sono, sendo os principais a insônia e a apneia obstrutiva do sono. O nosso relógio, todos nós temos um relógio biológico, né, que regula o nosso ciclo de sono e vigília de 24 horas por meio da influência da luz, né, e da melatonina. Então, na ausência da luz, quando começa a escurecer, a melatonina produzida promove o nosso sono. E é importante dizer que, ao passar com a idade, as pessoas mais idosas têm uma produção menor de melatonina. Então, a gente pode perceber, né, que as crianças dormem mais do que os idosos. Então, isso é por causa da melatonina, que tem uma produção menor. Eu trouxe aqui só para ilustrar o nosso ciclo circadiano do sono. Tem outros ciclos, né? Nosso organismo é um relógio, então a gente tem um horário ideal para tudo, para fazer o exercício, para comer. Esse aqui é o do sono. É importante a gente conhecer como o nosso organismo funciona para a gente entender como a gente deve se portar durante todo o dia para a gente chegar à noite e ter um sono de qualidade, um sono reparador, que a gente chama, né? Então, aqui eu não vou entrar nos detalhes, mas mostrando que à meia-noite, às 9 horas da noite, é o nosso início da secreção de melatonina. Nosso preparo, então, já tem que começar lá no entardecer, né? Para chegar lá às 9 horas e a gente já está quase se embalando para o soninho. Eu sei que para muitas pessoas isso não é realidade, dormir até às 10 da noite, mas a gente já precisa se preparar, mesmo que a gente não consiga ir dormir nesse horário, a gente vai se preparando para isso. Porque a gente sabe que todos os nossos hábitos do dia influenciam na nossa saúde. Só que muitas vezes a gente esquece dos hábitos noturnos, né? Enquanto a gente dorme, o nosso cérebro processa todas as nossas informações, estímulos, a nossa memória, tudo que a gente fez durante o dia. Ele faz aquela limpeza, né? Isso serve, isso não serve. Isso serve, isso não serve. Então, eu faço uma organização nas nossas caixinhas, no cérebro, e dispensa o que é desnecessário, né? E também, durante o sono, o nosso corpo, ele rejuvenesce as células, né? Porque ele passa por vários processos de regulação hormonal e corporal, tá? Uma coisa bem importante, eu sempre vou trazer algo, assim, relacionado à nutrição, porque é algo que eu também gosto muito, né? E uma das queixas que eu sempre recebia quando eu atendia no consultório, eu não consigo emagrecer, né? Eu não emagreço, só aproveitando o gancho do sono, porque quem não dorme bem tem mais dificuldade de emagrecer. Não sei se é o caso de alguém aqui, mas dois principais hormônios do nosso apetite, né, que são a leptina, que representa a nossa saciedade, e a grelina, a fome. Quando a gente tem um sono que não é adequado, diminui a produção do hormônio da leptina, que é da saciedade, e aumenta a grelina. Eu até achei um memezinho ali que diz: perdi o sono e achei a fome. Aquelas pessoas que costumam atacar a geladeira durante a noite, né? Então, se você quer emagrecer, precisa dormir bem antes de emagrecer. Alguns hábitos que nos ajudam a ter um sono reparador, tá? Então, praticar atividade física, sempre vou trazer isso, tá? De preferência não antes de dormir, porque senão a gente vai ficar agitado. Eliminar luzes e barulhos durante a noite, claro que se possível. Eu não escrevi aqui, mas o ideal é que a gente tenha luz amarela em casa, ou até mesmo no quarto que seja luz vermelha. Por que isso? Porque a luz vermelha ou alaranjada, ela imita a luz do entardecer e faz com que a nossa produção de melatonina comece até um pouco antes, né? Porque a luz branca é a luz do dia, então ela, como se ela não deixasse a melatonina funcionar. Então, luz amarela ou até vermelha para ajudar a induzir o sono, né? É importante ter rotina para dormir, né? O nosso organismo é um ciclo, então, se ele tem uma rotina, é muito mais fácil ele funcionar.
Se você tem o hábito também de dormir ou tirar um cochilo durante o dia, que não ultrapasse 45 minutos. Já me aconteceu de pessoa, eu não consigo dormir à noite. Eu dormi a tarde inteira. O sono já fez aquela regeneração, não está precisando de todo aquele tempo durante a noite. Então, não vai dormir mesmo. Né? Evitar ingerir álcool, a cafeína durante a noite, de noite, né? Também é um estimulante. Ou então comer uma alimentação muito pesada e querer ir dormir, não vai conseguir, porque o estômago, a digestão vai estar competindo com os outros hormônios. Evitar o uso de telas, né? No mínimo 1 hora antes de dormir, até aquela luzinha que fica acesa. Não sei quem tem televisão no quarto, mesmo com a televisão desligada, fica aquela luzinha vermelha que ali interfere na nossa produção de melatonina, também não é legal. Mínimo de eletrônicos no quarto. E vamos começar, então, falando dos óleos essenciais. Vocês vão ver que eu vou repetir muitos óleos que eu falei na aula passada. Por quê? Porque eles são muito versáteis. Eles servem para muitas coisas. Eu vou dar um enfoque diferente nos óleos que eu vou falar, apesar de serem os mesmos. O óleo de lavanda, não tem como eu começar a falar sobre sono sem falar sobre o óleo de lavanda, né? Então, existem mais de 100 espécies de lavanda no mundo inteiro. E a mais nobre dela é a nossa lavanda, a lavanda langustifolia. Que presente que a gente tem, né? Então, a lavanda é super calmante e estabilizador, traz aquela tranquilidade de paz. A gente inala a lavanda, a gente começa a se curar por dentro para trazer isso para fora. Tá? Um estudo que eu achei que sobre a inalação, o efeito da aromaterapia com óleo de lavanda nos níveis de melatonina. Então, esse estudo diz que a aromaterapia com óleo essencial de lavanda também favorece um aumento nos níveis de melatonina no sangue em homens e mulheres adultos mais velhos. Então, os idosos se beneficiam muito com a questão da lavanda, de utilizar a lavanda. É muito comum hoje, e eu falo isso porque eu tenho exemplos em casa, de pessoas que usam o tarja preta para dormir. Tá? A gente sabe que esses remédios, para muitas pessoas, eles são necessários. Eu nunca vou dizer que remédio é ruim, a gente só tem que saber empregar eles no momento certo. Os remédios para dormir, eles nos dão um sono artificial. Né? A pessoa dorme, porém ela não tem o sono reparador, ela não passa em todas as fases. Todas as fases que o sono tem. Então, é um sono artificial. E aqui, com esse estudo mostrando que a lavanda tem a capacidade de aumentar os níveis de serotonina. A lavanda aumenta os níveis de melatonina. Então, a gente tem uma grande oportunidade aqui na frente. O óleo de ylang-ylang, ele ajuda também na secreção da melatonina, que induz ao sono, né? Tudo depende da dose. Agora, vou fazer aqui um parênteses, né? Tudo depende da dose. Né? Para quem procura o óleo de ylang-ylang para usar como afrodisíaco, não adianta querer tomar um banho de ylang-ylang que vai dormir, tá? Porque conforme a dose que se usa, perdeu totalmente o efeito afrodisíaco, a pessoa dorme. O ylang-ylang, ele é ótimo, é muito interessante para as mulheres, mais do que a lavanda, por causa da questão hormonal. E já para os homens, é melhor a lavanda do que o óleo de ylang-ylang, porque a lavanda, ele contém um componente que se chama carvacrol, que é melhor para a questão hormonal masculina. Eu encontrei um estudo que fala sobre o aumento do sono em pacientes em reabilitação cardíaca. Tá? Então, esse estudo demonstrou que a qualidade do sono dos participantes que receberam os óleos de intervenção, na verdade foi o ylang-ylang e um outro óleo comum, que não tinha aroma, foi significantemente melhor do que a qualidade do sono dos participantes que receberam óleo placebo. Então, ele induz o sono. Camomila romana. A camomila romana, ela tem um composto que é o angelato de metilamil, que é um sedativo e calmante, tá? Experiência aqui de casa, tá? A gente usou a lavanda com o Matheus quando ele era menor, ali com uns 2 anos e pouco, e depois a gente percebeu que o sono, ele dormia, mas depois ele começava a ficar agitado de noite, acordava muitas vezes, e era um sono bem agitado mesmo, talvez
na fase do terror noturno, ou algum medo, mesmo que seja inconsciente, né? E a gente começou a usar a camomila romana no difusor todos os dias. E foi assim como tirar com a mão. A criança dormia, porque a camomila traz uma sensação de paz, de tranquilidade, né? Então, eu sempre indico a camomila romana para crianças também que são hiperestimuladas durante o dia. Claro, os hábitos influenciam no sono, mas depende dos pais, depende de como é a rotina da casa. Então, as crianças que são muito estimuladas durante o dia têm mais dificuldade de dormir à noite ou são muito agitadas, né? Então, a camomila romana também traz isso. E ali eu coloquei medos do escuro, pode ser adulto ou criança, tá? E traumas, também para adultos e crianças, tá? E nos adultos, pode também ser usada sublingual, antes de dormir. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu achei aqui um estudo que fala sobre os efeitos do sono, né, nos sintomas de quem tem fibromialgia e depressão. E o uso da camomila mostrou que sintomas como sono agitado, dor de cabeça, fadiga matinal, exaustão, vontade de chorar e queixas intestinais também foram significativamente reduzidos. Então, um P menor que 0,05. Funciona mesmo. O óleo de cedro. O óleo de cedro, ele também é chamado de olíbano dos pobres, tá? Eu acho engraçado esse nome. Ele é um óleo super poderoso porque ele ajuda a induzir o sono e, ao mesmo tempo, ele é um aterrador muito bom, tá? Então, pessoas que são agitadas para dormir, né, à noite, eu sugiro o cedro e o ylang-ylang. É uma ótima combinação. Ele também ajuda a potencializar outros óleos no difusor. Então, fazer a massagem, né, nas têmporas, quem quiser, na nuca, atrás da orelha, e também o uso aromático no difusor. Eu achei bem interessante esse artigo que fala da inalação do óleo de cedro. Mudanças nos parâmetros autonômicos indicaram que a inalação do óleo essencial de cedro induziu um aumento na atividade parasimpática e redução na atividade simpática. Vocês lembram que eu falei na última aula que nosso sistema nervoso central é dividido em dois, atividade simpática e parasimpática. A atividade simpática é aquela que a gente tem que fugir do pitbull, que a gente tem que correr, que a gente nos deixa em alerta. E a parasimpática é aquela que nos relaxa. Então, esse estudo mostrou que o óleo de cedro, ele diminuiu a atividade simpática e aumentou a parasimpática. Então, ela aumentou o relaxamento durante a sua inalação no sono. O óleo de vetiver é um óleo essencial calmante, aterrador. Ele ajuda a desligar a mente durante a noite. Então, se você quer fazer uma combinação no difusor de vetiver, ylang-ylang e capim-limão, também fica muito bom, tá? Ele é muito útil para quem precisa de uma dose de realidade, porque ele traz um momento, bom, agora eu preciso dormir. Tipo, diz pro meu cérebro que eu preciso dormir, né? Ele também tem um aroma masculino. Normalmente os homens se identificam muito com o vetiver, tá? Eu acho engraçada essa frase que diz, para as pessoas que fritam bolinho na cama, vocês já ouviram falar, aquela pessoa que vira para um lado, aí vira para o outro, aí vira para um lado, e aí vira para o outro, e não consegue dormir. Tá? O vetiver é para você que frita bolinho na cama. Também é interessante a gente conversar com a gente mesmo. Então, se a gente tiver afirmações ou alguma afirmação que nos ajude no momento presente de dormir, por exemplo, eu vou inalar o óleo essencial e eu vou mentalizar para mim que eu dou permissão para me desligar. Aquela pessoa que fica com aquela agenda interna, né, na cabeça que não para nunca. Então, é como se eu me permitisse desligar nesse momento. Artigo científico sobre vetiver. A influência do aroma na questão respiratória e no sono. Então, os aromas não aumentaram a frequência de despertares ou vigílias, mas influenciaram na respiração. Então, para mim, foi novidade também, que eu nunca tinha usado vetiver com essa intenção. Mas é muito bom saber que, além de ajudar no sono, de não acordar várias vezes durante a noite, também ajuda na questão respiratória. Juniper berry.
Esse óleo, para mim, é um óleo novo. Na verdade, eu fui procurar ele no momento que o Matheus começou a ter o terror noturno, pesadelos. Não, ele se mexia demais, acordava demais também. Agora foi quando ele ficou maior, ali pelos 4, 5 anos. Acordava várias vezes chorando, com medo. E aí eu fui atrás procurar o que seria indicado nesses casos. E eu me apaixonei pelo Juniper Berry, apesar de ser pouco conhecido ou divulgado, né? Ele ajuda a adormecer e funciona muito bem para essas questões de medos, tá? E também ajuda com pequenos traumas. Pode ser usado, então, na forma aromática e tópica. Eu não achei tem vários artigos científicos que falam sobre esse óleo, só que não especificamente no sono. Então, mais uma vez, eu trago aqui a importância da gente ter a experiência, né? Mesmo não sendo comprovado cientificamente, é comprovado na vida real, no nosso dia a dia, que funciona também. Muito bom. Eu estou trazendo aqui para vocês agora blends. Blends que podem ser usados também para a questão do sono. O Serenity, na verdade, ela já pegou todos esses óleos que eu falei, a maioria, colocou tudo dentro de um frasquinho e facilitou a nossa vida. Porque o Serenity é um mix calmante muito usado para a questão do sono, tá? Ele tem lavanda, tem a manjerona. A manjerona, ela é bem relaxante, ela é anti-inflamatória, então ela meio que abraça a pessoa, né? Então, usando esse mix, ele ajuda a diminuir os sentimentos de tensão, acalma as emoções e promove um sono tranquilo, né? Pode passar na sola dos pés e também usar no difusor. Importante dizer, esse a gente não ingere, tá? Esse não pode ingerir. Uma outra sugestão que eu tenho, que é um blend, que é o Calmer, tá? Maravilhoso para as crianças, já vem prontinho, diluído. É dar o banho da noite, passar na sola dos pés, passar na coluna, no coração, fazer a massagem no coração, e aí dá para a criança inalar. Também eu sempre digo, todos os pais deveriam ter um Calmer em casa, tá? Não são essa para as crianças, tá? A gente pode usar também, porque ele tem um cheirinho maravilhoso. Outra sugestão é o Balance. Balance que eu usei agora antes de iniciar a aula. O Balance também equilibra, ele é equilibrador, ele é calmante, ele ajuda a melhorar a oxigenação das nossas células, né? Então, até para a gente dormir melhor, as nossas células precisam estar bem oxigenadas, elas se desaglutinarem. Foi feito uma apresentação numa convenção que teve da Doterra, onde foi testado isso. E aí, tiraram sangue de uma pessoa, separaram e passaram o Balance na sola dos pés dessa pessoa. E aguardaram um pouquinho. E depois foram lá e tiraram sangue novamente. E foram comparar como é que as células sanguíneas estavam se comportando. E aí mostraram, tem as duas, eu até posso colocar ali no grupo depois, as fotinhos do sangue. A primeira plaquinha de sangue estava com as células todas aglutinadas. Não estavam sendo bem oxigenadas. Depois que foi usado o Balance, e tiraram o sangue novamente, mostrou as células de sangue, elas todas se separando. Então, mostrou que melhorou muito a oxigenação das células, né? Então, por isso que ele auxilia muito também nas questões de casos de hiperatividade, inquietude, agitação. Quando a gente está muito agitado, muito nervoso, Balance. Então, ele também ajuda a dormir melhor. Um outro blend super interessante de usar também é o Past Tense. Tá? Aqui eu vou trazer um outro fato importante, que é o Past Tense, ele não é diluído, tá? Quando tem, acho que eu não estou com nenhum rolão aqui na mão, mas vocês podem ver, ó, o Past Tense, ele não tem escrito touch, então é um blend que ele é puro, às vezes ele pode ser um pouquinho mais forte, tem pessoas que preferem diluir para não ficar tão forte.
Já, por exemplo, o Lavanda Touch, o Brief Touch, eles vêm escrito Touch, então eles já vêm diluído em óleo de coco. Fechando parênteses. Esse blend, o Past Tense, ele é usado para relaxamento da tensão, da dor muscular tensional, tá? Então, é para aqueles dias, assim, que a gente vai deitar na cama e diz, estou tão cansado que eu não consigo nem dormir, tá? Então, a gente massageia as têmporas, os ombros, pescoço, atrás das orelhas. É maravilhoso para dores de cabeça ao longo do dia. Eu, particularmente, gosto muito de usar quando eu estou, principalmente na TPM, que me dá dor de cabeça, então eu passo nas têmporas, ele é fantástico, tá? Ele é um super anti-inflamatório também. Então, quem não consegue dormir por dores, por tensão, né? Tensão muscular, passa o Past Tense antes de dormir. E para a gente ir finalizando a nossa aula, eu trouxe uma sugestão de rotina, tá? De suporte ao sono. Então, o que a gente pode fazer durante o dia e durante a noite para melhorar a nossa qualidade do sono? Então, durante o dia, a gente pode inalar algum óleo cítrico, tá? Porque lembre que eles liberam o hormônio da felicidade. E ou balance, pode ser de 2 a 3 vezes por dia. E durante o estudo ou o trabalho, né, manhã ou tarde, a gente precisa fazer o nosso gerenciamento do estresse e também das nossas emoções para chegar em equilíbrio e ter uma boa noite de sono. Aí eu trouxe algumas sugestões, que é o uso tópico do Adaptive, do Past Tense ou do Thinker, que é para aqueles momentos de concentração, né? Aí você vai aplicar nas têmporas, na nuca, nos punhos, no pescoço, no ombro, no peito, principalmente quando for alguma coisa relacionada à emoção, passar no peito é maravilhoso. E à noite, a gente precisa se acalmar e se preparar para o sono. Então, fazer uma inalação de algum óleo que seja mais calmante, fazer um banho terapêutico, um banho quentinho, né, com as gotinhas da lavanda, o balance, ou do brief também, para abrir as vias aéreas, e o uso tópico. Pode ser feito o uso sublingual, tá, ou a inalação do frankincense, da camomila romana ou da lavanda. E no difusor, sugiro que durma com o difusor ligado, com uma distância de 1,5 metro da cama, de preferência, no mínimo, tá? Colocar no difusor, então, 4 a 7 gotas do óleo essencial que você escolher, no difusor perto ou volo, né? Com 12 horas de uso. Aqui eu coloquei algumas sugestões, tá? São sugestões, tem que ver o gosto de cada um. Então, o cedro mais o ylang-ylang, ou a lavanda mais o frankincense, o lemongrass mais o vetiver, são excelentes escolhas. Eu acho que é bom lembrar, Parabéns. né, Vanessa, que nessa hora para escolher a misturinha, o que você faz? Você abre os 2 frasquinhos e cheira assim antes de colocar no difusor, Assim, né? Aí experimenta, vai testando só no frasquinho para ver, opa, interessante. Aí você vai no difusor e mistura, né? Isso é super importante. Sim, maravilhoso. Finalizamos, então, muito bem a nossa aula de hoje. Nossa próxima aula é na quinta-feira que vem, e a gente vai falar sobre suporte imunológico natural. Deixa eu fechar aqui. Consigo enxergar. E se alguém tem alguma pergunta, algo para compartilhar, pode botar no chat aqui que a gente lê. A gente vai se preparar também para a nossa fotinha, vai pegando o óleo essencial, para quem puder abrir a câmera pelo menos para a nossa foto da noite. E qualquer pergunta ou dúvida pode colocar no chat aqui, ou se quiser abrir o microfone, fica à vontade. E também, se alguém tiver algo diferente, ou se tiver alguém algo diferente, que faça diferente, compartilhe com a gente, até para a gente aprender também, né? Às vezes funciona para um, pode não funcionar para o outro. Então, é sempre muito bom ouvir todo mundo. Se alguém quiser. Pelo jeito, dúvidas não tem, então acho que nós vamos para a nossa fotinho. Vamos fazer uma fotinha? Ou a Miriam quer perguntar? Eu tenho uma dúvida. Quando tu fizeste ali a diluição do soro fisiológico, tu sugere usar meia gota. Qual é a quantidade de ml que tu usa para fazer? Porque meia gota não tem como. Então,
como é que eu vou... Só para saber a quantidade da diluição. Essa meia gota dá para, por exemplo, botar uma gotinha na colher, aí deixa escorrer um pouco e aí tu vai tirar uma meia gota, é como eu faria, né? Mas ali aquele frasquinho, Vanessa, o que tem o quê? Uns 30 ml, eu creio, né? 30 ml. Eu Então acho que faz tem uns 60, 30 ok. ml. Eu acho que tem 30. Ok. Ou, Miriam, dá para também colocar uma gota em 500 ml, né? E aí você vai dividindo, se precisar, coloca um pouco mais de soro. Abre ali para tu ver, é o conta-gotas que eu uso, tá, Miriam? Sim. É bem bom, ó, porque daí dá para pingar lá dentro. E tem também um modelo de inaladores, né, Vanessa? A gente não tem em casa. Eles vendem assim prontinho, acho que você põe numa esponjinha dentro e aqueles, né, que ele é um tubinho com buraquinho para você inalar. É outra ferramenta legal. Eu particularmente nunca usei. A gente até fez uma vez que a gente viu uma dica de pegar um frasquinho de óleo essencial vazio, colocar algodão dentro e pingar as gotinhas de óleo essencial dentro. A gente fez, mas não deu muito certo. Eu não gostei tanto. É muito assim. rápido. Exato. Então, acho que aqueles inaladores devem funcionar melhor. Por isso que a gente nem compartilhou essa dica. Porque não foi muito boa, não. Ok. Muito bem. Vamos lá para nossa foto, então, final. Vamos. Show. Olá, vamos lá. Na fotinho, eu não sei porque que eu tô todo amarelo aqui hoje, vou amarelo assim. Oi, olá, quem tá ali, biquininha também. Muito bem, vou fazer a foto então em 3, 2, 1. Show! Valeu, gente. Bom que legal. encontrá-los. Gratidão, Vanessa. Obrigado pela Eu que companhia. agradeço. Obrigado. A presença de todos. Qualquer dúvida que quiser, podem me escrever no particular também, eu respondo. E na semana que vem, todo mundo já se preparando para começar a esfriar, daqui a pouco, pelo menos aqui no sul, né? No Acre, eu acho. Mas aqui no sul. Exatamente. Eu tinha épocas que eu tossia de março a setembro. Agora já não sei mais o que é isso. Não, ninguém merece. E, gente, Então, boa noite, boa então. noite para vocês. Bom descanso. Obrigado. Bom sono por aí. Tchau. Até breve. Boa noite. Obrigado, um abraço. Tchau, Tudo de bom. tchau. Até mais. Valeu.